Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao sexto colóquio de Zoologia Cultural, esse de 2021. Meu nome é Valdinei Melo, eu sou professor adjunto de Biologia do Colégio de Aplicação da UERJ e é um prazer estar aqui em mais uma edição, há 6 anos participando desse colóquio. Hoje o que eu tenho para mostrar para vocês é um trabalho que eu fiz pela Rádio Animal, que eu escrevo e apresento, é um programa semanal da Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM, que trabalha justamente com divulgação científica e um pouco também com a pegada da zoologia cultural. E a gente fez uma série de mais ou menos aí uns 10 episódios falando sobre animais que aparecem em notas e moedas pelo mundo, né? Em vários dinheiros por aí. E aí a gente chamou esse trabalho de Balbúrdia Numismática, a zoologia cultural da resistência. Bom, a gente resolveu focar, claro que a série ela falou sobre notas e moedas pelo mundo com animais, né? Mas a gente resolveu focar aqui no dinheiro brasileiro. O que a gente tem de figura, de representação animal no nosso dinheiro? Ora, afinal o dinheiro ele tá no nosso dia a dia, tá aí no nosso cotidiano, a gente está manipulando o tempo inteiro e cada vez que a gente insere um animal numa nota, a gente está trabalhando também com informações sobre ele, às vezes com conservação, com a divulgação científica. E a gente vai ver que, na verdade, a presença de animais nas nossas notas brasileiras é muito negligenciada, ainda é muito incipiente, mas a gente tem algumas curiosidades para contar aqui e que foram para a Rádio Animal. Bom, para começar, pessoal, o dinheiro ele vai surgir há mais ou menos 3.000 anos lá na China. E o dinheiro é uma convenção. Na realidade, aquele papel moeda ou aquela moedinha hoje não tem muito valor. Mas quando a gente vê os animais sendo representados no dinheiro, isso tem um valor para a gente que estuda zoologia e que trabalha com zoologia cultural. Por exemplo, uma das séries mais famosas do Brasil que inseriu animais foi essa aqui, ó. Na verdade foi a série Fauna Brasileira que passou aí por 2 planos econômicos. O plano Cruzeiro e o plano Cruzeiro Real. E o que a gente tinha aqui foi uma primeira coleção, primeira vez na história da moeda brasileira, que veio uma coleção de animais e que são característicos do nosso território. Então, quando a gente trocou esse plano aí do plano Cruzeiro para o plano Cruzeiro Real, foi um corte de zeros. Na verdade, nesse período aqui, nos anos 90, o primeiro plano foi de 90 a 93, o segundo de 93 a 94, precedendo o nosso plano real atual. Então, esses anos 90 aí foram de muita inflação. Né? Para vocês terem uma ideia, a inflação anual podia chegar a quase 5.000%. Então, se a gente pensa que hoje está ruim a inflação, imagina nos anos 90. E aí, de vez em quando vinha um plano novo e cortava os zeros, que é o que a gente está vendo aqui nessas moedas. Aqui, por exemplo, na moeda de 100 cruzeiros, a gente tinha um peixe-boi. Na moeda de 500 cruzeiros, a gente tinha uma tartaruga cabeçuda, careta-careta. E na moeda de 1.000 cruzeiros, a gente tinha um peixe muito comum na nossa região amazônica, que é o acará. E aí, quando veio o Cruzeiro Real, houve o corte de zeros. E aí a gente teve uma desvalorização do plano. E aí veio a moeda de 5 cruzeiros reais, com as 2 araras, a de 10 cruzeiros reais, com o tamanduá-bandeira, e a de 50 cruzeiros reais, com a onça pintada. E aí, por fim, uma moeda que, curiosamente, é a primeira vez que o lobo-guará vai aparecer, ele não aparece primeiro na nossa nota de 200 reais, hoje, que acabou de ser lançado em 2020. Ele vai vir primeiro lá nos anos 90, na moeda de 100 cruzeiros reais. E nessa época aqui, algumas moedinhas, no máximo, compravam alguns doces na venda da esquina. Não tinha muito valor. Mas, para a zoologia cultural, para a presença animal nas nossas notas, essa foi uma série absolutamente histórica. E aí você pode se perguntar, quando foi a primeira vez que apareceu um animal no nosso dinheiro, no nosso sistema financeiro? A primeira vez foi no dinheiro de réis, né? Que ficou aí o plano entre 1799 e 1542. E aí a gente tem aqui uma nota de 1927, representando a Batalha dos Guararapes. E qual é o animal que a gente vê aqui? Cavalo. Só que o cavalo ele vai ser o primeiro animal que vai aparecer no nosso dinheiro, mas ele vai vir sempre com um motivo militar. Tanto que, por exemplo, a gente tem aqui uma nota de cruzeiro posterior, uma nota de 1943, em que a gente tem aqui o Grito do Ipiranga. Também tem vários cavalos aqui representados, porém, de novo, com um motivo militar. E a gente vai ter uma nota muito curiosa que ficou em circulação entre 91 e 93, que é de 10.000 cruzeiros. Olha, essa é uma nota raríssima se você pensar em como ela foi feita, porque é muito difícil aqui no Brasil
se você pensar hoje em tempos de negacionismo principalmente, a gente tem um grande pesquisador como o Vital Brasil e a gente tem aqui um processo científico sendo ilustrado na nota. Aqui a gente tem a extração do veneno da cobra da jararaca para a obtenção de soro antiofídico. E no verso da nota a gente ainda tem uma outra cobra engolindo aqui uma jararaca. Então a gente tem aqui, e aqui ainda um formato da cabeça da serpente. Então a gente tem aqui uma festa, né, de referências à ciência, à nossa ciência brasileira, coisa que é raríssima. Eu diria que provavelmente foi a única vez que isso aconteceu no nosso dinheiro. Que a gente vive homenageando rostos, vive homenageando pessoas, mas aqui finalmente a gente homenageou tanto o animal quanto o processo científico, importantíssimo, quanto o próprio pesquisador. A gente vai ter depois no plano real, que é o nosso plano atual, uma nota que já foi extinta, que vai ser com um beija-flor. A espécie Amazilia lactea, é o beija-flor de peito azul. O beija-flor ele não vai aparecer pela primeira vez e única aqui na nota de real. Ele veio em outros momentos da nossa história, por exemplo, no plano cruzeiro e no cruzado novo. Aqui a gente está vendo as notas de 500 cruzados novos e 500 cruzeiros, uma substituindo a outra. A gente manteve aqui o desenho básico, aqui tem uma orquídea central e no verso tem aqui um beija-flor aparecendo, mas a gente vai mudar o plano. Porém, provavelmente vai ser o único, primeiro aí, animal que a gente tem a mudança de plano, mas ele vai permanecer de um plano para o outro. E a gente tem também aí, no plano cruzeiro e cruzado novo, né, o beija-flor aparecendo na nota de 100 mil cruzeiros. E no nosso plano real, voltando, a gente tem mais uma vez a tartaruga, né? Só que aqui a gente não vai ter mais a careta da série da fauna brasileira. A gente vai ter uma Eretimocheles imbricata, que é uma tartaruga de pente, então vai ser a segunda tartaruga da história homenageada no nosso dinheiro. A gente vai ter a garça, né? Que também é tradicional aqui já no nosso território, que está desde 94 essa nota. E nota também o seguinte, que o desenho ele vai mudar do verso da nota, né? Mas o animal vai permanecer. Aqui então, por exemplo, um verso e aqui o outro verso da nota mais atual. Normalmente são momentos históricos, momentos comemorativos do nosso dinheiro. A arara também da nota de 10, a arara vermelha, vai permanecer no seu desenho. Só vou mudar o desenho, mas vou manter ela na nota. E uma nota vai sumir. É aquela plástica de 10 reais antiga que alguns de nós aí já tiveram em mãos. E aqui a gente tem algumas referências zoológicas escondidas. A gente tem basicamente uma ave, a gente tem um primata aqui e algo que parece ser um felino andando. E um outro primata aqui subindo nas árvores. E os índios trabalhando, né? O que a gente está vendo aqui é um dos primeiros mapas do Brasil já desenhados. Essa nota veio em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil, que a gente sabe também que é uma mentira, porque os vikings já tiveram aqui no nosso território e possivelmente outros povos talvez tenham rodado por aqui, na verdade. Essa nota já não está mais em circulação, saiu em 2006, cheia de referências animais. A gente tem a nota de 20 reais, que tem o mico-leão dourado, que hoje compete com os nossos saguis aqui no Rio de Janeiro. E aí uma coisa muito importante também, essa série da Rádio Animal que foi apresentada, que foi escrita, ela sempre trazia sobre o animal que estava na nossa nota brasileira e também curiosidades sobre ele. Temos também a nota de 50 reais com a onça. Hoje é fácil a gente encontrar alguém que diga, tal coisa custa uma onça. Mas uma gíria muito antiga é dizer que alguma coisa custou um galo. O número 50 no jogo do bicho é atribuído ao galo. Então essa expressão que acabou sendo substituída pela onça, isso custa uma onça, na verdade tem uma procedência lá no jogo do bicho. Então ter um galo ou ter uma onça no bolso é a mesma coisa. A gente também tem a nota de 100 reais com a nossa garoupa, né, nos dois desenhos. E finalmente a gente tem aí a ressurreição do lobo-guará na nossa nota de 200 reais. E aí esse aqui, por exemplo, foi um episódio que trouxe várias curiosidades sobre o lobo-guará, enquanto não lobo, né? Na verdade, esse cara aqui ele vai estar muito mais próximo dos caninos, né? Dos cachorros, ou de alguns grupos próximos, do que propriamente do lobo. Mas esse aí é o nosso, aspas, lobo, né? Do nosso cerrado. Essa é a história que eu tinha para contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. É uma brincadeira, né, com a presença animal no mundo financeiro. Na verdade, essa série ela falou sobre várias notas e moedas do mundo, mas aqui eu quis trazer essa história resumida para a gente ver como o nosso dinheiro também está relacionado à presença animal
no nosso dia a dia. Um ótimo evento para todo mundo. Até a próxima. Um abraço.